Fala aí, nono ano, beleza? Professor Renato aqui. Bom, chegamos no último módulo do livro 2, né, Movimentos de Libertação na África e na Ásia, dentro do contexto da Guerra Fria, né, que eles precisam ser vistos. Então a gente está dando continuidade aos módulos que dão sequência à Guerra Fria, e tanto na instalação das ditaduras pela América Latina, como nós visualizamos no módulo 13, assim como agora reverberando para o movimento internacional, aí, já deixando ligado ao continente africano e ao continente asiático. Bom, então temos que observar o colonialismo no continente africano, fruto, né, reflexo do que ocorreu no imperialismo, que incentivou a Primeira Guerra Mundial, então é o mesmo contexto. Então, já que eu falei das guerras mundiais, é necessário entender essa crise do colonialismo dentro dessa ideia das guerras mundiais, como a Europa teve que lidar com o conflito e com as suas colônias, para que então a gente possa chegar no processo de descolonização. Bom, é mais ou menos isso. Vamos dar início. Né? Contexto então da Guerra Fria. Disputa entre Estados Unidos e União Soviética, vocês estão, né, carecas de saberem sobre o declínio das potências europeias tradicionais em contraposição ao aumento do poder econômico, político e cultural sobre influências dos dois polos dentro do planeta, União Soviética e Estados Unidos. Então, esse declínio das potências europeias, eles podem estar diretamente ligados aos problemas da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E se esses países, né, envolvidos dentro da Europa, envolvidos nesses conflitos, que possuíam as colônias na África e na Ásia, vão começar a perder essas colônias, porque em contraposição acaba surgindo um fortalecimento dos nacionalismos, né, os nacionalismos dentro do continente africano e asiático, que precisam ser visualizados para que a gente possa ter então o processo de descolonização. E como esse processo de descolonização ele está ligado à Guerra Fria, né, é uma pergunta que precisa ser feita, e de que maneira os Estados Unidos e a União Soviética incentivaram essa descolonização. Acho que isso precisa ser visto também. Bom, então antes da gente responder essas perguntas, cabe contextualizar mais uma vez as duas guerras mundiais. O enfraquecimento das potências imperialistas europeias, então Inglaterra e França, apesar, né, de vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, e foi para o outro lado, né, daqui acabou indo para lá, saem muito fragilizadas e sem condições de manter a dominação colonial. Mesmo o vitorioso na guerra sai fraco, visto quando a gente observa o grande investimento, o número de mortes, a agricultura, a indústria destruídas, mesmo saindo vitoriosas. E o contexto da Guerra Fria, ele permitia um incentivo muito grande da manutenção do capitalismo versus a manutenção do socialismo. Então, se foi uma guerra sobre disputa de influência de territórios, os Estados Unidos queriam influenciar todos os territórios do mundo possível, aonde ele pudesse colocar o capitalismo. Assim, a União Soviética pensava o mesmo, né, só que relacionado ao socialismo. Então, começa a incentivar, né, esses grandes movimentos nacionalistas ao ponto de respaldar a descolonização, dando legitimidade aos processos de levantes, né, rebeldes ou não, contra as metrópoles. Então, com uma mão eles vão dar essa legitimidade, com a outra eles vão falar, olha, essa legitimidade tem um preço, você precisa ser capitalista, né, se for logicamente dado pelos Estados Unidos, e a União Soviética, ao passo, do outro lado, faz o mesmo, né, tenta legitimar, ajuda nesses processos de emancipação, de descolonização, tenta, né, influenciar da melhor maneira possível, ao passo que deixa claro, você vai ter que instalar o socialismo, então, nesse novo governo que eu estou legitimando, estou colocando como verdadeiro. Então precisa ser visto dessa forma e dessa maneira. Tá? Então o aumento da importância nas colônias, coloquei ali, né, apoio nas guerras, envio de tropas, abastecimento com matéria-prima durante o conflito. A África se envolve bastante no conflito da Segunda Guerra Mundial, a gente fala pouco, porque lógico, né? É muita coisa para se falar, a gente tenta ficar nos fatores gerais, não tem como pegar os pormenores ao visualizar um conflito grandioso, como foi a Segunda Guerra Mundial, mas tivemos conflitos no norte da África, né, todo, e tivemos uma grande importância de tropas como um todo, dessas colônias, dando suporte para as principais metrópoles. Isso acabou dando uma importância muito grande para eles, econômica,
inicialmente e depois política. Bom, então com isso a gente já chega nos movimentos nacionalistas. Então eu posso te explicar direto ou diretamente de que os processos de descolonização eles vão se dar pelo viés nacionalista. Grandes nacionalismos surgindo, por exemplo, na Índia, por exemplo, em Angola, né, fazendo com que, ou na Indochina, são casos que nós vamos visualizar, né, trazendo o Vietnã para o meio do caminho, fazendo com que ocorressem levantes dentro do interesse da Guerra Fria, mas o nacionalismo era preponderante. Então você tem um fortalecimento lógico de uma identidade local, ó, das identidades locais contra essa dominação estrangeira. Beleza? Do século XIX, então no século XX eles alcançam essas verdades, vamos colocar assim, essa emancipação. Aproximação das elites locais com os pensamentos nacionalistas. As elites locais elas eram muito voltadas para o pensamento europeu, elas eram elites, moravam nessas colônias, tinham descendência direta da metrópole e, logicamente, pensava não participar de uma ideia nacionalista com o restante da população. Porém, nesse processo, com um levante nacionalista muito forte, ocorre essa aproximação e as elites vão tomando conta, tomando espaço para, quem sabe, legitimar o próximo governo. Então surge esse pan-africanismo, essa ideia de união dos povos africanos dentro de cada um, né, da sua especificidade. Precisa ser visto assim. Bom, paralelo a esse movimento nacionalista surgindo em vários locais do continente africano e asiático, você tem a criação de uma importante instituição, que é a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Vale lembrar que ela é uma Liga das Nações 2.0, né? A Liga das Nações ela foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial e ela acaba falhando porque o grande intuito dessa organização é manter a paz, é evitar conflitos. E nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que já estava desenhada, né, desde a primeira, do fato de como ela terminou, a Liga das Nações fracassa, deixa de existir, acaba a Segunda Guerra Mundial, vem a criação da ONU e a ONU permanece viva até hoje. Há quem diga que a ONU é uma instituição política onde tem uma força muito grande relacionada a determinados países, né? Então, por mais que a ONU às vezes possa ser contra ou contrária a determinados conflitos, às vezes para esbarrar aí num poderio dos Estados Unidos, tá? ou da própria Inglaterra, fica um pouco difícil da França, da ONU se estabelecer, né? Principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos. Tem outra parcela que diz que quem manda na ONU são os Estados Unidos. Então vai depender um pouco, né, de como você vai visualizar, caso a caso, mas a ONU foi uma importante sim, instituição criada naquele momento, e inclusive vai gerar, né, ela queria promover a paz e acaba tendo um ato que vai promover uma guerra que existe até hoje, que você vai estudar no futuro, que é a Guerra Árabe-Israelense, né, quando eles criam, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles criam ali em 46 para 47, né, o território de Israel, fazendo com que tenha um grande problema ali na Palestina. Então você tem uma instituição que tem essa defesa, nessa autodeterminação dos povos, a liberdade dos povos e dos direitos humanos, né, que é um direito, né, muito maior, internacional, algo que precisa ser respeitado, que está acima dos governos instituídos. Bom, isso é um ponto característico, um ponto colocado. Acho que é interessante também deixar claro que a ONU faz parte desse processo. E vem o principal da nossa aula. Esse é o principal. Conferência de Bandung, ou Badung, tanto faz, 1955. Essa é a grande conferência, vai estar na sua avaliação, vai estar na sua prova. Não tem como falar de descolonização da África e da Ásia sem sem fazer um comentário sobre as conferências, e a de Bandung é a principal. Então você tem reunião de países afroasiáticos recém-independentes, eles já buscaram a independência, já conseguiram através dos seus processos nacionalistas de influência, onde você tem 3 grandes características dentro dessa conferência de Bandung que eu acabei colocando para vocês aqui. Ó. Primeiro, condenação do racismo e do imperialismo. Imperialismo, você sabe, estudamos lá no início, né, que acabou gerando a Primeira Guerra Mundial, a divisão da África e da Ásia em áreas a serem dominadas por potências europeias. Então, eles são nações recém
independentes que estão fazendo uma conferência determinando o que eles não querem e acaba incentivando para que outras nações também sigam esse caminho, né? Outras colônias busquem as suas independências das metrópoles e acabem por utilizar esse mesmo ideal da Conferência de Bandung. O racismo, né, muito falado hoje em dia, acho que é muito difícil com que você não tenha uma percepção sobre o que seria o racismo de fato. Continuando, você tem aqui a busca por autonomia das relações internacionais, o não alinhamento no contexto da Guerra Fria. É o terceiro mundismo. Então era muito comum você falar que o primeiro mundo era o mundo capitalista, o segundo mundo, o mundo socialista. Mas com dado ao fim da Guerra Fria, né, a partir ali da década de 90, perdeu-se essa ideia de segundo mundo, né? Fala só primeiro mundo, como os países ricos, desenvolvidos, e a gente aqui terceiro mundo, parece que é uma coisa mais renegada, né? Mais periférica, e acaba sendo de certa forma. Mas naquele momento da Guerra Fria, chamar de terceiro mundo significaria um não alinhamento, né? Você não está completamente aliado aos Estados Unidos e à ideologia capitalista e, mesmo assim, não significa que esteja aliado à União Soviética e à ideologia socialista. Era uma opção como uma importante forma política que você vai ver no futuro em outro módulo, que era importante para se manter uma economia estável e tentando buscar o positivo dos dois lados, né, numa linha de interesse. E também fazendo uma reafirmação sobre a questão nacionalista. Né? Se eles eram amplamente nacionalistas de fato e logo depois da independência assinaram uma subserviência a um determinado lado, né? E não seria um acordo igual, seria um acordo muito desigual, porque são nações recém-criadas, não teriam muito cacife, né? Muita força para poder estabelecer certos limites econômicos, né, certos limites nesses acordos com o capitalismo ou com o socialismo. Então essa conferência tenta deixar claro essa ideia de terceiro mundismo, de terceiro mundo, de não alinhamento desses países a um determinado lado. E lógico que isso vai incomodar ambos os lados. Ainda mais que eles tinham um grande interesse na manutenção, né, dessa criação desses novos países, justamente para poder influenciar de uma maneira mais fácil essas regiões. E por último, incentiva as independências dos outros países que ainda não tinham conseguido, das outras regiões, né, que não tinham conseguido perder o status aí de colônia. Então essa conferência ela é fundamental, ela tem esses três grandes motes, né? Esses três grandes ideais que você precisa saber, condenando racismo e imperialismo, terceiro mundismo, essa ideia de terceiro mundo, não alinhar automaticamente a nenhum lado da Guerra Fria e, por último, incentivar novos povos a conseguirem a sua independência. Então acho que fica respondido que é a parte principal do nosso pequeno vídeo. Né? Vamos entrar nos estudos de casos. O que eu coloquei? Vou colocar somente a Índia aqui na nossa aula de videoaula e depois, durante o Hangouts, eu vou comentar dos outros estudos de caso, né? Outros exemplos possíveis que a gente possa vir a colocar nesse processo de descolonização afro-asiática. Eu peguei um país da Ásia, que seria a Índia. Né? Então, a colônia inglesa, você tem uma luta contra a dominação inglesa já estabelecida dentro da Índia. Né? Você encontra o Partido do Congresso Indiano, o movimento hindu, e a Liga Muçulmana, o movimento muçulmano. São características que a gente pode colocar contra essa dominação. Então, o Partido do Congresso Indiano fazia uma determinada oposição à dominação inglesa, enquanto a Liga Muçulmana fazia outra. Né? Não vamos misturar o hindu com o muçulmano. Né? Aliás, não sei se vocês vão lembrar, já estão lá no 9º ano, mas quando estávamos lá pelo 7º ano, esse aqui é um pouco difícil de lembrar, estudamos sobre o islamismo, fizemos estudos sobre Maomé e etc. A nível de conhecimento. E eu deixei bem claro para vocês que o muçulmano ele não tem preconceito contra outra religião que seja monoteísta. Se for monoteísta, acreditar em um único Deus, o muçulmano está tranquilo, está beleza por ele. Ou seja, ele não vai brigar com um cristão ou com um judeu por esse motivo. Tá? Mas o hindu, ou o hinduísmo, ele é politeísta. Então complica bastante que a maior parte da população na Índia
são feitas pelos hindus, né, por esse movimento, e então, os muçulmanos são uma pequena parcela dentro da Índia. Então gera um conflito muito grande, porque pelo radicalismo religioso acabam entrando em conflito. Então por isso, lógico que essas lutas elas eram contrárias ao domínio inglês, mas eram separadas. Você tinha que entender que existiam dois movimentos. Então dentro desses dois movimentos você tem os destaques. O Gandhi é o principal, muito comentado. Temos uma frase dele legal, né, que é olho por olho olho por olho e o mundo acabará cego, né? Você tem uma alusão ao Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né, de vingança. E o Gandhi diz olho por olho e o mundo acabará cego. Ou seja, se você sempre pagar na mesma moeda, até que ponto nós vamos chegar, né? Até que ponto vamos nos rebaixar? E o Gandhi vai ser uma liderança ímpar, porque ele pregava essa desobediência civil, né, a realização de jejuns, greves, boicotes contra autoridades inglesas. Era chamado uma revolta pacífica ou revolução pacífica. Eles não pegavam em armas para fazerem nenhum tipo de levante. Então, um exemplo, eles adentravam num prédio do governo, né, lá na Índia, né, logicamente dominado pelos ingleses, e tomavam um prédio, né, sentavam lá e ficavam lá dentro. Lógico que a segurança era chamada, a polícia era chamada, eles eram retirados, não tinha força no meio, eles aceitavam sair numa boa, né, e aí sentavam no meio da rua, correto? Atrapalhava o trânsito. Aí eram retirados, iam para uma outra rua, depois entrava no prédio de novo. Era uma insistência muito grande para chamar a atenção. Realizar jejum ao ponto da pessoa não comer mais é para chamar a atenção, principalmente da comunidade internacional, sobre o que está acontecendo, gerar notícia. Então o Gandhi ele vai ficar muito conhecido nesse sentido dessa revolução pacífica, dessas revoltas voltadas mais para essa ideia, né? Logicamente hoje em dia ficaria muito difícil de acontecer algo assim, porque a gente sabe que a violência ela vem de vários lados ao mesmo tempo, né? Existem muitos interesses, então dificilmente iria ter algo além, né? É basicamente isso, né? Sobre o fato ali do Ali Jinnah, que seria o líder da parte muçulmana, não vinha com o ideal dessa revolução pacífica do Gandhi. Então por isso que ele é muito pouco comentado, muito pouco falado, né? Ele aparece aqui para mostrar que teve ali apareceu um movimento de contestação, até porque depois que a Índia consegue a sua independência, aí sim os problemas vão começar em relação a muçulmanos e hindus, né? Que é o que a gente chama de pós-independência. Ocorre uma fragmentação desse território, grande território que era dominado pela Inglaterra, então Índia, Paquistão, Bangladesh e o Sri Lanka, né, a antiga ilha do Ceilão, hoje são países diferentes, né, bem próximos um do outro, e a Índia faz fronteira com o Paquistão. A parte norte da Índia faz fronteira com o sul do Paquistão, e eles têm um problema muito sério, né, são tensões regionais que acabam surgindo na região da Caxemira, ou da Caxemira, né? Que ela é uma região da Índia, ela pertence à Índia, só que os moradores, né, vamos colocar assim, dessa região, a grande maioria dos moradores da região da Caxemira são muçulmanos, enquanto o restante da Índia basicamente é de hindu. E eu falei que eles tinham esse problema, eles têm esse problema com o politeísmo. Eles não batem muito bem não com religiões que têm essa característica. Então a galera ali da região da Caxemira, ela quer se anexar ao Paquistão, ela quer deixar de pertencer à Índia, por ter uma proximidade cultural religiosa muito mais forte com o Paquistão, que o Paquistão a maioria é muçulmana, esmagadora. Então eles querem fazer parte do Paquistão. E a Índia não quer abrir mão desse território, né? A Índia não abrir mão de território significa abrir mão de impostos, de riquezas, de várias características econômicas que nenhum país está predisposto a abrir mão, né, de bom grado de uma região, só porque existem os moradores daquela região são de outra religião, né? Não é um fator preponderante frente à questão econômica, mas já para os moradores daquela região é. Então até hoje você tem conflitos, você tem tensão nessa região ali da Caxemira, dessa região de fronteira entre Índia e Paquistão, que acabou
né, ficou como uma consequência desse pós-independência. Tá? Bom, é basicamente isso. Os outros casos estão no Hangout, a gente visualiza, não queria me estender, deixando claro mais uma vez que o principal foi a conferência de Bandung, para a gente poder visualizá-la, o estudo de caso relacionado à Índia, entender todo o contexto. Tá? Não vou me alongar, não vou fazer não vou explanar mais do que isso. Acredito que o restante a gente visualiza no Hangout, tá? E a gente finaliza o livro. Bom, praticando aprendizado, aplicando conhecimento, tá? Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer apontamento, a gente se encontra ao longo da semana. Valeu? Grande beijo, abraço, tudo de bom, até a próxima.